Bons companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. E eu também não fujo à regra, não é? Também não tenho, de vez em quando não tenho os meus parafusos todos. E então, se vocês tiveram ou repararam, eu nestes dias fiz aí uns shorts de... lembrei-me, vê lá, para o que é que me foi dar? Lembrei-me vir ver equipamentos de marca que eu tinha, equipamentos de moto, ok? Casacos, sapatilhas, bonés, tudo equipamento botar, ok? Lembrei-me, neste caso foquei-me numa determinada marca, Alpinestar. Não foi por nada em específico, mas talvez tenha sido por algo em especial. Agora fica ao critério de vocês, ok? Ou seja, eu tive o cuidado, ou tive a curiosidade de ir ver dentro destes artigos a sua origem. Isto para dizer, para me fundamentar e para argumentar o quê? Muita gente vem para aí dizer: epá, marcas chinesas, marcas não sei das quantas, indianas, marcas coisas, nem belas, meu Deus, nem belas. E depois, Alpinestar, toda a gente conhece Alpinestar. Existem aí pessoas, Alpinestar, é para mim, o best, o melhor do mundo. E não digo o contrário, atenção, não estou a dizer o contrário. E isto aqui não é reflexo só de Alpinestar, atenção, isto é reflexo de todas as marcas e da globalização no seu geral, não é? Porque as empresas criam-se para gerar lucro. Primeiro, as empresas, para ganharem a sua cota de mercado, aquelas que querem realmente serem reconhecidas, recorrem aos seus produtos com uma qualidade boa, ou têm que ser uma qualidade superior à da concorrência, ou equiparada à concorrência, ser considerados dos melhores, ok? Caso contrário, se a gente tiver a pagar-se exorbitâncias de dinheiro por um equipamento que depois a gente vê que acaba por a sua durabilidade e o seu desempenho ser um desempenho fraco, não é? Nós não vamos recorrer a comprar daquela marca. Vamos tentando experimentar marcas até que cheguemos a um consenso. A partir de hoje, a única marca que me dará garantias de fiabilidade e que realmente o dinheiro que eu estou a investir compensa nesta marca. É o que me acontece assim um bocadinho à semelhança. Gosto muito da Revit, mas não me cinjo à Revit, não é algo exclusivo. Tanto é que eu tenho muitos produtos da Alpinestar, tenho produtos da Speedy, que também gosto muito, embora denote ali um bocadinho mais de falta de qualidade nos produtos da Speedy. Também a minha experiência com a Speedy não será muito alargada. Tenho um casaco, mas acho que a nível de desenvolvimento tecnológico falta-lhe ali uma ou outra nuance para acompanhar as outras marcas. Mas no entanto também cobram-se bastante pelos seus equipamentos. Não são equipamentos propriamente baratos. Speedy, Revit, Alpinestars, Dainese, por aí fora.
E então, opá, depois eu até posso pôr aí outra vez o sketch que eu fiz do short, que aquilo é uns segundos, simplesmente com as etiquetas da Alpine Star a dizer onde é que os equipamentos que eu tenho eram feitos. Nomeadamente, eu tenho 4 equipamentos, mas só postei 3, porque dos 4, 2 eram feitos não era Indonésia, pá, ou era Indonésia ou era Tailândia, assim qualquer coisa. Era efetivamente o boné que eu tenho da Alpine Star e outro equipamento qualquer que eu já não me lembro. As sapatilhas que eu tenho, salvo erro, também era, acho que é as sapatilhas ou as botas que eu tenho da Alpine Star, que também são made in então são made in Indonésia, salvo erro, mas depois eu vou pôr aí. E depois tenho um casaco que é made in China. Ei, é chinês, então é Alpine Star e é chinês, made in China. Pá, é o que é, meus amigos. Vocês não podem cuspir para o ar, porque vocês vão levar com ela na cabeça. É essa a realidade hoje em dia. Vocês não se garantem em nada, em dizer que não consomem produtos de país A, B ou C, porque vocês vão acabar por consumir mesmo quando não querem consumi-los. Vocês gostam de determinada marca, vocês vão atrás de determinada marca, experimentam determinada marca, compram determinada marca, mas nem se dão ao trabalho de ver o que é que diz nas etiquetas. Made in whatever. Eu comecei-me a perceber disso quando, pá, numa das empresas onde eu trabalhei, onde tinha um processo muito grande de pesquisa de fornecedores, onde nós, pá, isto é o processo normal, antes de validarmos um fornecedor, o que é que a gente fazia? Pedíamos determinadas amostras para validar o produto, testar o produto, pá, equipar o produto na respectiva função a que ele se desempenha e testá-lo à exaustão a ver se realmente o produto é válido ou não. Opá, nós temos aquela ideia, e é uma verdade, de que os produtos alemães e a grande maioria dos produtos do norte da Europa que são de uma valência superior aos restantes. É uma verdade, é uma realidade. Mas depois eu comecei a constatar determinadas situações. Opá, empresas bastante conceituadas, não vou estar aqui a mencionar o nome delas, porque não faz sentido. Opá, mas vocês, se tiverem essa curiosidade, vocês pesquisem, façam o mesmo trabalho que eu fiz. Este, por acaso, foi agregado um trabalho real que eu desempenhei e tive a curiosidade de desenvolver essa situação, porque a maioria das vezes o que é que nós começávamos a constatar nos próprios produtos que essas empresas de renome e que nós pagávamos, pá, não era um rim, mas pagávamos mais caro para ter garantias de uma certa fiabilidade e garantias de um funcionamento eficaz, ok? E recorríamos a estas marcas. Quando nós nos começamos a deparar em determinadas marcas, as etiquetas onde vem a referência do produto, o nome do produto, a marca do produto, as designações e as características do produto, bem, também começa a aparecer, pá, ou deveria aparecer made in Germany, made in Poland, made in pá, qualquer país desses. Mas não, o que é que começa a aparecer nas etiquetas? Começa a aparecer as etiquetas a dizer developed, vai ao design, vai a empresa conhecida, design and assembly, por exemplo, by Bosch, manufactured in China. É curioso, não é?
Ou seja, eles deram-se ao trabalho de dizer que são eles que desenvolvem e montam os componentes, no entanto, os mesmos são fabricados na China. Ok? É isto que neste momento acontece com a grande maioria das marcas. Agora, a minha pergunta é, vocês, lá está, não se podem fiar que determinada marca A, B ou C é fabricada 100% no país de origem, porque não é, isso não acontece, ok? Simplesmente não acontece. E vocês, muitas das vezes, se forem verificar as etiquetas, se calhar até vão ficar um bocadinho reticentes em trazer o produto, porque vão ver lá que o produto não é feito no país de origem da própria marca, seja austríaca, seja qualquer uma. Vai ser made in qualquer coisa, Guatemala, Nigéria, Tailândia, Taiwan, China, Índia. Pá, neste momento é assim que funciona. Onde tiver a mão de obra mais barata e que eles consigam arranjar uma empresa com um know-how minimamente competente para seguir as exigências deles, eles vão lá fazer a parceria, a dita parceria, e ou metem a desenvolver o componente por completo e nem sequer os montam, mas depois isto vai originar aqui. Embora eles façam, e como a gente fazíamos contratos de não divulgação dos projetos, não é? Mas a verdade é que existem sempre, eu vou-lhe dizer, os leaks, as fugas de informação, que pode acontecer numa empresa chinesa, que o gajo do departamento técnico tem lá os desenhos, como chegou-me a acontecer a mim, opá, porque eu queria comprovativos realmente que determinada empresa fornecia empresa A, empresa B, empresa C conhecidas, e que realmente eram eles que, através de projeto dessas empresas famosas, desenvolviam um produto. Opa, e uma pessoa, se for persuasivo o suficiente, consegue chegar ao ponto de conseguir ter essas provas, porque eles querem angariar clientes, os vendedores querem angariar clientes, e se nos derem comprovativos que fabricam para a BMW, fabricam para uma Mercedes, para uma Bosch, para uma isto, para uma aquilo, que as possibilidades de angariarem clientes vai ser muito maior, e essa confidencialidade acaba quase por ir ao ar. E eles, a única coisa que nos pedem a nós é sigilo total e que não divulguemos aquela informação que nos foi passada, ok? E a gente acaba por ter garantias, realmente eles são os fornecedores de empresa A, B ou C, e que nós, se formos comprar a empresa A, B ou C, vamos pagar 3 ou 4 vezes mais do que formos comprar diretamente ao fabricante, que é um fabricante chinês, indiano, nepalês, whatever, ok? É isso que vocês têm que perceber. E quando eu, na minha loja, por exemplo, consigo vender produtos mais baratos, não é porque eu, pelos meus lindos olhos, ou não é por vocês andarem a dizer que eu ando a vender produtos chineses, é porque simplesmente ou ando a vender produtos contrafeitos. Não são produtos contrafeitos, são produtos onde eu sei onde eles são fabricados, ok? E que eu consigo sacar a informação quem é que eles fornecem e que me vão constatar prova que fornecem A, B e C para que eu possa comprar de preferência em grande quantidade. É isso que ocorre. Porque se eu disser, opá, vocês facultem-me essa informação toda e não sei o quê, mas eu é para ter 1 ou 2 vendas ao ano, eles mandam-me dar uma volta. Não funciona assim, ok? É isso que vocês têm que perceber.
Eu já me desviei aqui um bocado do tópico, mas isto é para vocês perceberem na grande generalidade o que vocês estão a comprar uma marca ou estão a comprar um produto com uma etiqueta com determinada marca, mas que não é fabricado pela marca, ok? É isso que vocês têm que perceber. Por isso, quando vocês dizem que estão todos contentes a comprar uma roupa, um fato Alpinestar, umas botas Alpinestar, isto e aquilo, vocês estão a comprar uma marca, mas que não é fabricado pela marca, ok? É isso que vocês têm que perceber. A única coisa que leva é a etiqueta e o logotipo da marca. Tudo o resto não é feito pela marca, ok? Os materiais vêm do país de origem, da China, da Índia, são todos feitos lá. Claro que passam por um processo de controlo da própria marca, presumo eu, não é? E assim é que os negócios se fazem para ser lucrativos, ok? A gente desenvolve uma marca, desenvolve um produto que as pessoas desejam e anseiam em ter, mas a partir do momento que nós temos esse poder de mercado, ou esse nome no mercado forte, pá, nós começamos a delegar a determinadas empresas periféricas de países terceiro-mundistas o fabrico dos nossos produtos. E a verdade é que vocês acabam por estar a consumir, pá, produto chinês ou produto indiano. A realidade é essa, pura e dura, com uma etiqueta de uma determinada marca que acaba por comercializar como sendo sua, mas que não é sua. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, já fui abordado por N de empresas, por exemplo, do Paquistão. O Paquistão tem um forte incremento de produção têxtil. Estão-me fartos de abordar para eu, inclusive empresas de produtos de equipamentos motares, casacos, calças, camisas, pá, todo tipo de equipamento têxtil para a gente andar de moto. Mas só que exigem quantidades surreais para que eu possa pôr, por exemplo, o meu logotipo do Turtle, não é? E eu não quero investir em rios de dinheiro para promover uma marca no mercado, para já ainda nem sequer está conceituada. Estão a perceber? Ia estar ali a investir numa marca que é a minha, não é? Que acabaria por ser a minha, que não era feita por mim, porque a coisa mais inteligente para vocês, para quem anda à procura de um negócio, esqueçam neste momento em criar empresas, criar fábricas, despender dinheiro em máquinas. Não! Se existe já alguém que é isso, que por muitos anos as empresas portuguesas perderam. Porquê? Porque as empresas portuguesas faziam um bom produto, tinham qualidade, tinham preço, no entanto nunca foram capazes, até há meia dúzia de anos, e poucas empresas conseguiram criar um nome, criar uma marca forte no mercado para poder expandir internacionalmente. E então o que é que elas fizeram? Porque as empresas portuguesas sempre se acanharam, sempre acharam que não eram capazes, limitavam-se a fazer o quê? A desenvolver as coisas para os outros. Chegava aí uma empresa XPTO, por exemplo, empresas de calçado, de marca não sei das quantas, já reconhecida no mercado mundial, e dizia, pá, eu quero que vocês me fabriquem estes ténis, ou estes sapatos, ou estas calças, ou estas meias, ou estas camisolas. Tem que ter este selo de aprovação, tem que ir tudo com estas especificações corretas, com este nível de qualidade, e vocês têm que nos vender a este preço.
E foi isso que por muitos anos estas empresas, as nossas empresas portuguesas, se acomodaram e viviam às custas disso. Quando estes, e eu presenciei muitas delas, e quando estas marcas começaram a fugir de Portugal e das empresas portuguesas, ou porque os salários começaram a aumentar, ou porque a matéria-prima começou a aumentar, ou porque os custos de produção começaram a aumentar, o produto final começou a ficar mais caro e as vendas começaram a reduzir, ou seja, o cliente começou a procurar mercados periféricos, ou começar a procurar em mercados que estariam a expandir e que tivessem preços mais competitivos e conseguissem manter minimamente a qualidade do produto e eles poderem manter o nome intacto, por assim dizer. E foi isso que muitas empresas aqui há uns anos do mercado do calçado, do mercado têxtil, foram à falência por isso mesmo. Estavam dependentes de terceiros para fazer crescer o volume de negócio. Ou seja, nunca se preocuparam em criar um produto e uma marca própria. Quando as marcas próprias e as marcas conceituadas começaram a dar todas de frosques, as empresas começaram todas a fechar. Houveram algumas que resistiram, começaram a criar produto próprio e ainda hoje se mantêm no mercado e são marcas conceituadas. Ok? É isso que vocês têm que perceber. Agora, por exemplo, outra situação que vocês não sabem, existem lojas específicas que se dedicam à venda de produtos de marca muito mais baratos, ok? E é essas lojas que eu também conheço, ou esses fornecedores que eu conheço, que fazem o quê? Sabem quais são os fabricantes destas marcas conceituadas, abordam-nos no sentido de que nós fabricamos 1000 peças, não é? Nessas 1000 peças, se for um controle a 100% de qualidade, dessas 1000, opá, sei lá, uma percentagem, exageradamente 3% dessas 1000 peças, se calhar algumas vão ter defeito ou que não seja aprovado pelo departamento da qualidade. E o que é que eles fazem? Das duas uma, ou destroem o produto porque o produto está inválido para venda, ou então o que é que eles têm? Têm alguns retalhistas que ficam com estes produtos ditos defeituosos, pois que são coisas mínimas ou ínfimas que o simples comum dos mortais não é capaz de detectar. E daí muitas das vezes nós apanharmos bons preços em produtos e nós perguntarmos o porquê, ou vocês podereis me perguntar o porquê de eu conseguir alguns produtos tão baratos. É isso que eu vos digo, os respectivos produtos, são estes produtos que as marcas rejeitam porque não passam nos padrões de qualidade das próprias empresas e que já têm retalhistas que eles abordam. Olha, quando eles chegam a ter um lote considerável, olha, tenho aqui já um lote de 100 peças, anda cá a buscar isto. Mas é peças de quê? É do que for, anda cá a buscar. Ou seja, quando faz este tipo de acordos não podes dar ao luxo de escolher só o melhor. Quando vais lá, trazes a fornada toda. É assim que funciona. E é assim que se conseguem preços competitivos. Já fugindo outra vez ao tópico, é aquilo que eu vos digo: vocês não podem desdenhar países, nem marcas, nem origens, ok? Porque neste momento tudo é compartilhado por N de países. Ou seja, se eles arranjarem, ou se determinado país é forte em calçado, eles vão pedir para desenvolver determinado produto referente ao calçado nesse país. Se determinado país é forte em casacos,
eles vão direcionar o fabrico a um custo mais baixo para esse determinado país. É por isso que nas vossas etiquetas poucas vezes vai aparecer uma Áustria, uma Alemanha ou algo desse género. Vai-vos aparecer uma Indonésia, uma Taiwan, uma China, uma Índia, um Paquistão. Estão a perceber? Por isso, não vos adianta nada vocês andarem a fazer seleções de marca, porque é só isso que vocês estão a pagar, é a marca, porque a qualidade é inerente a quase, e muitas das vezes a mesma casa fabrica as mesmas coisas para diferentes marcas. E depois ainda tem aquela nuance que eles em paralelo aproveitam os moldes do mesmo produto e vendem aquilo como marca branca. E pode ser uma Alpinestar, mas só que não tem a etiqueta de Alpinestar. E vocês, em vez de estar a gastar 500 ou 600 euros, dão 100 euros por um equipamento exatamente igual, mas só que não tem lá o logotipo. É assim que funcionam os mercados, meus amigos. Eu não sou, é assim, também não sou nenhum perito, mas eu também não ser nenhum leigo nestas matérias dos mercados, visto que já vou tendo alguns negócios e vou fazendo pela vida em algumas situações, ok? Por isso, opá, espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam e tchauzinho.